Boa noite, irmãos. Graça e paz. Feliz de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, mas confesso que também muito nervoso. Mas creio que Deus preparou esse... Obrigado, Cris. Creio que Deus preparou esse tempo aqui e o meu desejo é que Ele possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. Nós acabamos de cantar a letra de uma canção que é uma canção que está escrita na palavra de Deus. Deus fala para um profeta chamado Jeremias e fala assim: vai à casa do oleiro, porque eu quero mostrar para vocês o que eu posso fazer, eu quero mostrar para você o que eu posso fazer para a nação de Israel. E Jeremias vai à casa do oleiro, e quando ele chega à casa do oleiro, ele vê aquele vaso quase pronto, sendo desmanchado. E aí Deus fala para Jeremias: vá e avisa para Israel, que é o mesmo que eu posso fazer com eles se eles se arrependerem, se eles olharem novamente para mim. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você, se olharmos para a palavra de Deus, reconhecendo que Ele é o oleiro e que nós somos o vaso, e deixarmos que o Espírito Santo de Deus quebre o nosso coração, nós podemos sair daqui um vaso diferente. E esse é o meu desejo para você e para mim nessa noite, que saiamos daqui diferentes, transformados e impactados pela palavra de Deus. Amém? 40 dias com propósitos. É um período que nós separamos como igreja para refletir sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. E nós temos aprendido desde o começo que, para descobrir o nosso propósito de vida, nós devemos recorrer à palavra de Deus. E nessa jornada de 40 dias, nós estamos hoje no 21º dia, se eu não estou tão perdido, né? 21º dia, chegando praticamente na metade. Nós começamos na primeira semana falando sobre uma questão, afinal de contas, por que eu estou aqui? E vimos que tudo começa com Deus. Descobrimos o nosso propósito de vida, conhecendo a Deus. E todos precisam de um propósito de vida para viver. E a partir daí nós começamos a olhar para os propósitos. E o primeiro propósito que nós vimos na semana seguinte é o propósito de adoração. Você foi feito para agradar a Deus. De forma simples e resumida, adoração é viver o tempo todo para Deus, é dirigir seu amor para Deus, é focalizar sua atenção em Deus, e esse deve ser o alvo da nossa vida. Na semana seguinte, nós falamos sobre comunhão, e falamos que eu e você fomos feitos para fazer parte da família de Deus, e pertencer à família de Deus, chamada igreja, é um privilégio que Deus nos dá. E é para isso que Ele nos chama. E hoje nós entramos no terceiro propósito, que é o propósito de discipulado. E você foi criado para ser semelhante a Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Discipulado. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Desde o princípio, o propósito de Deus é fazer eu e você, fazer toda a humanidade semelhante ao seu Filho, Jesus. Em Gênesis 1:26, nós vemos Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus participando da criação. A palavra de Deus, o Novo Testamento, mais especificamente, deixa evidente que o objetivo de Deus para todos os crentes é que se assemelhem a Cristo. E é através do Espírito Santo de Deus, habitando em nós, em mim e em você, que já nos entregamos a Jesus, que nós somos moldados e capacitados para ser semelhante a Jesus Cristo, para nos tornarmos parecidos com Ele. E esse é um processo conhecido como santificação. O Espírito de Deus nos transformando, nos moldando, nos separando para sermos semelhantes a Jesus Cristo. O discipulado, ele é a maneira que aprendemos e que crescemos nesse processo de tornar-se semelhante a Cristo. E o maior exemplo nisso é a própria vida de Jesus Cristo. Enquanto ele vivia entre as pessoas, o que ele ensinou e quais as condições que ele estabeleceu para que as pessoas fossem seu discípulo. O crescimento espiritual do discípulo, a gente vai aprender isso essa semana, que ele acontece em 3 estruturas. Ele é pessoal, ele é Jesus em nós, nos convidando e nós caminhando junto com Ele. Ele é educacional, Ele nos transforma, Ele nos ensina, Ele nos molda pela Sua
palavra, mas ele também é relacional. O processo de discipulado é eu caminhando com pessoas mais maduras, pessoas mais experientes. Esses são basicamente os 3 eixos do discipulado. John MacArthur, um pastor, escritor, diz que discipulado é a prática aliada à posição em Cristo. E esta deve refletir uma experiência progressiva, ou seja, o discipulado é algo que evolui. Ele não é algo parado. Ele é algo que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo. E Jesus, ele convidou e ele ensinou pessoas sobre o discipulado. Jesus olhava para a multidão ao redor dele e convidava pessoas para o servir. Convidava pessoas para caminhar junto com ele. Convidava pessoas para ter a sua vida transformada. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 14. Está ali, né? Dos versos 25 a 35. Amém? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é a tua revelação a nós, ó Pai. É o Senhor se mostrando a nós, ó Pai. Ó Pai, nos faça conhecer um pouquinho mais do Senhor nessa noite, ó Pai. Ó Pai, nos molde como um vaso na mão do oleiro, ó Pai. Que essa noite nós estejamos na sua casa, a casa do oleiro, para ser moldado como um vaso que se derrete na sua mão e que deixa o Senhor fazer novamente, ó Pai. Faça isso conosco nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você segurasse um pouquinho o texto. Eu vou tentar trabalhar com 2 temáticas dentro desse tema nosso, e depois a gente vai tirar algumas lições do texto. Durante esses dias, nós temos lido e refletido que a vida consiste, ou deveria constituir-se, em conhecer a Deus profundamente. A narrativa bíblica, ela tem início com a criação de todas as coisas, e ela termina com a redenção de todas as coisas. Aprendemos nas Escrituras que nós fomos criados como expressão do amor de Deus. Na criação, a origem da vida é Deus. O propósito da vida é a glória de Deus, e o sentido da vida é a paz com Deus. Na criação, observamos que Deus criou o homem para ser eterno, para ser separado por Ele e para servir. Deus, na criação, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso traz algumas implicações para nós, porque significa que o homem foi criado para ter uma vida de dependência como criatura. Ele foi criado para ter um relacionamento com esse Deus. Ele foi criado para espelhar o caráter de Deus. Ele foi criado para ser administrador das coisas que Deus criou. E dessa forma, a vida humana deve ser vivida em um relacionamento com Deus e também com os outros seres humanos. Na criação, o homem ele está em comunhão com o seu Criador. Ele reflete, ele é a imagem de Deus pura. Ele reflete quem Deus é como criação de Deus. O problema é que o pecado de Adão e Eva, ele tornou essa imagem ofuscada.
Essa imagem já não é mais como deveria ser. Esse homem já não está mais em comunhão com o seu Criador. A comunhão foi quebrada. Os seres humanos agora estão separados de Deus. A natureza do homem agora está corrompida. O relacionamento do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com as coisas da criação está quebrado. Já não está mais em harmonia, porque esse homem está distante de Deus. De forma prática, o homem pode ser religioso, ele pode ter família, ele pode trabalhar, ele pode ter amigo, ele pode viver as coisas da criação, mas longe do seu Criador. Ele pode desfrutar daquilo que Deus criou, mas talvez virando as costas para aquele que o criou. E talvez você esteja aqui nessa noite e foi criado por esse mesmo Deus que a palavra revela. E você está virando as costas para Deus. Porque você tem vivido as coisas que Deus criou, mas distante de Deus. Você tem vivido as coisas da criação, mas distante do Criador. Você tem vivido família, mas a sua família não é a família que Deus planejou na sua palavra. Você tem vivido amizades, mas a sua amizade não é o relacionamento que Deus criou entre o ser humano. Você tem vivido situações, talvez, que não é o propósito original de Deus. Isso é consequência do pecado. O homem no pecado já não vive mais para a glória de Deus. O homem no pecado já não reflete mais Deus. Ele é uma imagem ofuscada de semelhança de Deus. Ele não reflete Jesus Cristo. Ele não reflete o caráter de Deus. Ele não reflete quem Deus é, porque ele está no pecado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ao invés de destruir ou abandonar as criaturas como elas mereciam, eu e você, Deus planejou redimi-las. O propósito de Deus é a história de redenção, ou seja, é trazer o homem de volta para ter comunhão com Ele. Em Jesus, Deus cumpre o seu propósito de redenção, refazendo a humanidade, salvando aqueles que creem e inserindo na sua comunidade reconciliada na igreja, ou seja, na igreja. Em Jesus, essa imagem é restaurada. Em Jesus Cristo, aquela imagem criada, que por Deus só é possível através da cruz de Cristo, e olhando novamente para Deus através de Jesus, e falando, é possível ser quem Deus planejou para mim em Jesus. Fora de Jesus não é possível. Fora de Jesus, eu e você somos criaturas criadas por Deus, mas vivendo longe de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Versos 21 e 22, veja o que Paulo, escrevendo na igreja de Colosso, diz lá. Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa dos maus procedimentos de vocês. Mas agora Ele os reconciliou por Cristo. Percebe? Separados de Deus pelo pecado, mas reconciliados com Deus através de Cristo. Perdão. Ser a imagem de Deus é entender isso. Ser a imagem de Deus é entender e não entender e sair daqui, eu entendi, legal. Mas é se prostrar diante de Jesus e falar, eu estou fora do seu propósito. Eu estou fora daquilo pelo qual você me criou. Eu estou distante dos propósitos da criação. E isso só é possível através de Jesus Cristo. E somente através da cruz de Cristo que podemos chegar novamente a Deus e viver relacionamento com Ele, com nós mesmos, com o próximo e com a natureza, na redenção. Em Jesus, a criação perdida pelo pecado volta a ser conforme o plano original. Em Jesus. Um certo autor escreveu, os seres humanos foram criados para responder a Deus, adorando, conhecendo, amando, desfrutando, agradecendo-lhe e obedecendo-lhe. Não existe algo como vida humana sem Deus. Toda vida humana é em resposta a Ele. Isto é, ou em comunhão com Ele, ou em rebelião contra Ele.
eu me prolonguei um pouquinho nessa introdução, porque eu quero que você entenda essa ideia bíblica de ser imagem de Deus. Eu quero que você compreenda que eu e você fomos criados à imagem de Deus, mas estamos separados de Deus. Só estamos com essa imagem de Deus em nós através de Jesus. E talvez você tenha caminhado num pequeno grupo durante esse tempo, talvez você tenha lido o livro, você tenha ido para a palavra de Deus, e chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você dizer, eu preciso me reconciliar com esse Deus. Não são os pastores, os pregadores aqui falando isso, não são os professores, é a palavra de Deus, não é o autor do livro, é a palavra de Deus que nos ensina isso. Estamos distantes de Deus e precisamos nos reconciliar com Deus. E discípulo, ele é aquele camarada que ele entendeu isso. Então não dá para entrar num processo de discipulado se você não tomar essa decisão. Porque discípulo é o camarada que compreendeu que a vida dele só faz sentido seguindo a Jesus Cristo. Esse é o discípulo. O discípulo, a palavra discipulado, ela está vinculada aos seguidores de Jesus. E se você não tomou essa decisão, você não pode entrar. Você pode entrar, você pode ler o livro, mas você não pode entrar nesse processo de discipulado, porque você não é o discípulo do mestre. Entende isso? A palavra que Lucas, vamos para o texto agora. A palavra que Lucas utiliza e que também é utilizada em outros textos bíblicos, a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, e o sentido dessa palavra que Lucas utiliza, o seu significado traz a ideia de alguém que ouviu o chamado de seu mestre e que resolveu unir-se a ele. Tem um sentido de um relacionamento entre mestre e aluno. Ou seja, alguém que ouviu o chamado e resolveu unir-se a esse chamado. Tem um sentido de relacionamento. Existe ainda mais duas outras palavras utilizadas nas Escrituras, que uma dá a ideia de seguir, ou seja, indicação de alguém em seguir outra pessoa, tornando-se assim seu discípulo. Trazia a ideia de ir atrás de alguém, ir para algum lugar com outra pessoa, ou seguir a opinião de alguém. Esse também era um discípulo. Imitar, que enfatiza um tipo de comportamento e relacionamento modelado em outra pessoa. Percebe? Discípulo, então, nas Escrituras, no Novo Testamento, é alguém que ouve o chamado e une-se a essa pessoa, é alguém que caminha com outra pessoa, e é alguém que é modelado por outra pessoa. Os primeiros cristãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles usaram um termo discípulo para descrever os primeiros seguidores de Cristo. Eram os discípulos de Jesus. Então nós podemos resumir o que significa ser um discípulo. Como nós podemos resumir isso? Discípulo, eu tenho que olhar aqui porque eu não enxergo ali, tá? Discípulo é um seguidor, um aprendiz, alguém que imita ou é modelado por outra pessoa. Esse é um discípulo. E a minha pergunta para você é: quem você tem imitado? Quem você tem seguido? Quem tem modelado a sua vida? Quem é a sua referência? Quem é o seu mestre? Quem é o seu Senhor? E eu queria que você saísse daqui com a certeza que o seu Senhor é Jesus Cristo. E que você precisa sair daqui com a decisão de seguir ao Mestre. O maior exemplo para o nosso crescimento espiritual, pessoal, ou para discipularmos outros, ou seja, ajudarmos outros em seu crescimento, deve ser uma vida plena e completa em Jesus Cristo. O texto que nós lemos, Jesus ele começa a estabelecer algumas condições para os discipulados. Vocês estão distantes de Deus, separados de Deus. A religião naquele período ela é muito mista, não tem mais um judaísmo, né? Tem os fariseus, tal, tem todo aquele grupo lá, mas é uma religião que já tem crenças um pouco diferentes, algumas coisas em comum, mas começa a ramificar. E aí Jesus ele olha para aquela multidão e ele fala assim, ó, existem alguns requisitos. E eu quero extrair desse texto algumas lições para vocês. E eu vou usar a expressão para ser parecido com Jesus, porque discipulado é se tornar parecido com Jesus. Então, em primeiro lugar, para ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Veja o verso 25 que nós lemos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Jesus, durante todo o seu ministério, durante toda a sua
caminhada, ele estava constantemente cercado por uma grande multidão. Nós vemos vários relatos dessa multidão cercando Jesus. E eu fico pensando o que é essa multidão. Multidão é genérico, multidão é muita coisa. Multidão não tem característica, multidão não tem identidade. Aquela multidão provavelmente poderiam ser pessoas querendo ver se aquele é realmente o Messias prometido. Aquela multidão poderia ser religiosos querendo pegar Jesus em uma falha. Aquela multidão poderia ser curiosos ouvindo, tem um cara que está curando, tem um cara que está fazendo um rebuliço aqui, vamos ver quem é. Aquela multidão, ela poderia ser alguém que estava com a sua vida completamente amargurada, precisando, necessitando de uma resposta, e foi lá para ver quem era que poderia dar a sua resposta. Percebe como a multidão é muita coisa? A multidão não tem característica pessoal. A multidão ela é geral. Eu estou olhando para uma igreja. Estou olhando para dezenas de pessoas. Essa é a igreja. Mas quando eu começo a descrever, eu falo, aqui tem o Cristiano. Ele usa óculos, ele tem barba, ele tem características. Aqui é a Daísa. Ela é esposa do Bruno. Ela toca teclado. Percebe? Lá atrás tem a Edna. Dezenas de pessoas possuem características. A multidão possui características, não possui características, porque ela é geral. A multidão seguia Jesus, mas não tinha relacionamento com ele. Eu não consigo ter relacionamento com o Cris no meio de dezenas de pessoas. Ele não vai parar aqui e vai falar, Bruno, vamos conversar agora, tal. Não dá para ter relacionamento no meio da multidão. Relacionamento é estabelecer uma ligação, é uma conexão com algo ou com alguém. E no meio da multidão não é possível fazer isso. E Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Jesus, durante o seu ministério, ele convidou pessoas para segui-los. Ele convidou 12 discípulos para caminhar ao lado dele, porque ele tinha um propósito para aqueles discípulos. E ele caminhou ao lado deles, ele permaneceu junto deles, ele ensinou eles. Portanto, ser discípulo de Jesus não é coisa de multidões. A multidão não tem identidade, a multidão não tem característica pessoal. É um monte de gente. A multidão é uma centena, é milhares de pessoas, não tem característica. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, de forma prática? Muitos se escondem atrás de multidões. E a multidão para você talvez seja o banco da igreja. A multidão para você talvez seja continuar olhando o que Jesus está fazendo, mas não querer se relacionar com Ele. Curioso. É bom. Lógico que é bom, é Jesus. Mas a multidão não tem relacionamento. E o convite de Jesus para o seu discípulo é que ele tenha relacionamento com Ele. Mas o que me chama mais atenção no ministério de Jesus é que quando nós examinamos as Escrituras, nós percebemos que mesmo Jesus, confrontando a multidão, ele se compadecia da multidão. Veja lá Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A multidão às vezes está se escondendo por causa da sua aflição. A multidão, às vezes, ela está caminhando junto com outras pessoas porque ela não quer, ela está com medo de se relacionar. Ela está com medo de assumir um compromisso. Mas Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. E ele sabe se eu e você estamos nos escondendo através da multidão. E ele olha para mim e para você e ele tem compaixão de nós. Ele conhece a minha e a sua necessidade. E ele sabe o que eu tenho passado no meu íntimo. E por que eu tenho me escondido. E por que eu não tenho me relacionado com ele. E ele olha para mim e fala, eu te amo. Eu quero caminhar com você. Eu quero me relacionar com você. Jesus se compadece da multidão acolhendo as pessoas. E a partir desse encontro de amor e compaixão, a multidão, ela deixa de ser multidão. E agora é um discípulo. Agora é um seguidor. Agora é alguém que tem identidade. Agora é alguém que tem característica. Anda caminhando junto com o mestre. Não está mais curioso querendo saber quem é o mestre. Talvez você esteja aqui hoje e tenha percebido que está na multidão. Não é um discípulo que se relaciona com o mestre.
Na verdade, nem sabe quem é o Mestre. Ouviu dizer, está curioso, buscando uma resposta para a sua vida. Não sei qual é a sua multidão, ou qual situação te fez se colocar no meio da multidão. Deus olha para nós e nos conhece, mesmo quando estamos no meio da multidão. Jesus se relacionou com pessoas, e hoje nos convida a olharmos para Ele. Jesus quer se relacionar com você. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião. É muito mais, é aceitar um relacionamento pessoal de amor, é assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que o ama profundamente, ao ponto de dar a sua vida por mim e por você. Percebe? Jesus, ele quer ter relacionamento. Discipulado é relacionamento. Para ser parecido com Jesus, você precisa se relacionar com Ele. Não dá para ter relacionamento com ser parecido com alguém que você não se relaciona. Você precisa caminhar com alguém para ser um pouquinho, conhecer Ele para ser parecido com Ele. E esse é o convite de Jesus para nós. A segunda lição que eu gostaria de extrair nessa noite desse texto é que para ser parecido com Jesus, nós precisamos priorizá-lo como centro. Eu e você precisamos priorizá-lo como centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Olha o que Jesus diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lendo desses versos, talvez a sua versão aí esteja aborrecer, odiar, parece que dá a ideia de que Jesus está falando, se afasta da sua mãe, do seu pai, porque para ser discípulo de Jesus você não pode caminhar com eles. Não é isso. A palavra aqui é, se você não amar menos a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos e a sua vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Eu preciso ser o centro da sua vida. Eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. O pedido de Jesus é que quem o segue, quem é seu discípulo, deve renunciar à disposição em amar mais qualquer outra coisa que não seja Ele. Isso inclui muitas coisas. Família, trabalho, amigos, modelo da nossa sociedade que às vezes vai nos moldando. Aí Jesus fala, você precisa amar mais a mim. Porque o discípulo ama o mestre. O discípulo, ele está alinhado com a ideia do mestre. Por isso que eu preciso ser o centro da sua vida. O discípulo entende que o mestre precisa ser o centro. O mestre é o ponto principal. Ele deve ocupar o primeiro lugar na vida do discípulo. A exigência de Jesus para o discipulado é que é preciso ter um comprometimento sério com ele. Precisa haver uma entrega total de coração. Precisa reconhecer que é um vaso. E que precisa ser quebrado. Para que ganhe a forma do oleiro. Que seja refeito. Esse é um processo de discipulado. Crescimento. Olhar para Jesus e falar, eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso olhar para quem é o Senhor. Eu preciso aprender do que o Senhor tem para me ensinar. Para os antigos gregos, o aluno ele é um produto do seu mestre. E durante toda a sua vida, há de depender dele. O aluno seguirá imitando suas doutrinas e ideais, mesmo que não exista mais nenhum contato pessoal por causa da distância ou em razão da morte do mestre. Era assim que um discípulo vivia. E aqueles camaradas entendiam o que era um discípulo no tempo de Jesus, talvez muito melhor que nós hoje. O primeiro passo para ser um discípulo de Jesus é reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo. Mas ser um discípulo de Jesus é também tomar a decisão de fazer parte de uma igreja. Mas não é só isso. Discípulo é alguém que é arrependido dos seus pecados. Recebeu Jesus, como falamos, como Senhor e seu Salvador. Mas ele também, a partir disso, ele renuncia à sua própria vida. E ele coloca a sua vida em submissão a Jesus. E ele assume o compromisso de continuar crescendo e aprendendo com o seu Senhor. O problema é que nós criamos tantas coisas, tantos ídolos que vão tomando lugar na vida. E às vezes até nós, que já entendemos isso, nos distraímos com coisas e o Senhor já não é mais o primeiro lugar na nossa vida. O Senhor já não é mais o centro da nossa vida.
e outras coisas passam a tomar um papel central. Mas para ser discípulo de Jesus, ele precisa ocupar o primeiro lugar do seu coração. Mas Jesus, ele também não fala só de renunciar a sua pai, sua mãe, mas ele fala, carreguem a sua cruz. E a cruz que um discípulo deve carregar não é apenas um símbolo de sofrimento, porque você vai sofrer junto com o mestre, como aqui no texto que nós lemos, mas é também um símbolo de morte. E para nós, hoje, carregar a cruz é olhar e falar, eu preciso morrer todos os dias para mim mesmo, para que Jesus viva em mim. Eu preciso morrer para os meus ideais, para os meus sonhos que estão fora da vontade de Deus, para que Ele tome o lugar do meu coração. E aí a cruz nos traz essa ideia de morte. Preciso morrer para mim mesmo, para que o Mestre viva em mim. Precisamos deixar de lado da nossa antiga forma de viver, nossos desejos que nos afastam de Deus, e vivermos para a glória de Deus. Por isso que Ele precisa ser o centro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim, eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo no corpo, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Cristo é o primeiro lugar da minha vida. Isso não significa que eu vou, a partir de hoje, viver alienado no mundo que eu vivo. Mas significa que eu vou trabalhar, que eu vou ter relacionamentos com uma referência. E a minha referência é Cristo Jesus, e ela ocupa o primeiro lugar no meu coração. Percebe isso? Você pode continuar vivendo as coisas da criação. E eu vou voltar, mas vivendo debaixo na redenção, ou seja, de volta em Jesus Cristo. A terceira lição que eu gostaria de destacar com esse texto é que para ser parecido com Jesus, você precisa ouvir o seu chamado. E você também precisa se unir a Ele. Jesus, ele conta algo interessante. Ele começa a contar uma parábola, um ensino para eles. E ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele olha assim e fala assim, qual de vocês é um cara insensato que vai construir alguma coisa e antes não vai olhar quanto de dinheiro você tem e não vai fazer uma provisão de quanto você gastaria e se o seu dinheiro vai cobrir isso? Para que as pessoas não olhem para a torre que você está construindo e falem assim, o cara é um insensato, é um louco, não calculou e agora está aí, Aí Jesus, ele olha para eles e fala assim, as pessoas vão rir de você por conta disso. Teve ausência de previsão e preparação. O esforço de construir foi um desperdício. O discipulado, meus irmãos, ele exige preparação para percorrer a distância que Jesus preparou para nós. Para que a pessoa entenda o que está aceitando ao atender o chamado de Jesus. O discípulo aqui, neste exemplo de Jesus, ele pode sentar e ele pode calcular o preço e achar se vale a pena ou não. Mas Jesus, ele continua. Ele fala assim, ele dá um outro exemplo. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Jesus, ele fala assim, beleza, eu dei um exemplo, mas eu vou dar mais um. Então, qual de vocês que no meio de uma batalha tem um exército de 10.000 pessoas e sabe que está vindo um exército contra vocês com 20.000 pessoas e não vai, e não desculpa a expressão, mas não abaixa a bola e fala assim, vamos fazer um acordo, porque não vamos conseguir. E aí Jesus, ele olha para eles e fala assim, a melhor alternativa é atender o convite do mestre e optar pelo discipulado. Num você calcula e você vê, você avalia, mas no outro não tem como avaliar. É a presença poderosa de Deus, é Deus te convidando para estar na presença dele, e aí você começa a calcular isso, você começa a avaliar isso, e você olha
as entradas da sua vida, as receitas da sua vida, os ganhos que você teve, e você percebe que tudo isso é perda, porque não foi ganhos de acordo com a palavra de Deus. E aí você reverte a conversão matemática e deixa de ser uma entrada, e deixa de ser uma receita, e passa a ser uma despesa. Porque isso te trouxe prejuízo, porque isso tem te feito pagar coisas, porque isso tem desgastado a sua vida, porque está longe da vontade do Mestre. Então, o discípulo, quando ele encontra o Mestre, ele faz essa avaliação e ele fala: eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, que se revela nas Escrituras, que me convida para estar junto dele. Então, qual é a minha decisão, se não se render a Ele e seguir o Mestre? Percebe? O ensino de Jesus constrange aqueles que ali estão, e tem que me constranger, e tem que te constranger, porque nós vamos fazer uma análise e falar: beleza, eu posso não aceitar, mas eu vou para uma segunda análise, e eu vou olhar para os prejuízos da minha vida, de estar distante de Deus, e eu falo: eu preciso me render a Deus. E por mais que a sua vida esteja bonitinha aos seus olhos, você está distante de Deus, pelos planos de Deus, de acordo com a sua palavra. Você não é a imagem de Deus se você não se render a Jesus. Você é criatura, mas você não é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que entregou a sua vida para Jesus. Isso tem que me constranger, e tem que te constranger, e tem que fazer a gente olhar e falar: meu, não dá. Eu posso até parar um pouquinho para pensar, mas eu preciso me curvar diante dele. É prejuízo viver longe dele. É prejuízo não ter a imagem de Deus. É prejuízo não ser moldado por Deus. Então, quando eu estou diante da presença dele, eu me curvo e falo: Senhor, eis-me aqui. Transforma esse coração duro. Transforma esse coração que tem tantos desejos, que são tão distantes da tua palavra. Transforma, Senhor. Se você nunca olhou para Jesus e disse, precisa dizer: Senhor, entra no meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Eu tomo a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque longe de ti minha vida não faz sentido. E se você já aceitou Jesus, você precisa calcular se você tem se rendido realmente ao Mestre. E se continuar vivendo em cima do muro, ou olhando de fora no meio da multidão, se vale a pena ou não. Faz um cálculo. Agora, rapidinho. Não precisa mais e menos, tal. Só olha, faz um check-up da sua vida. Rapidinho. Vale a pena continuar vivendo longe do Mestre? Não vale a pena. O maior ganho de um discípulo é o de ser transformado, moldado e seguir ao Mestre. Isso envolve aceitar o chamado do Mestre. A quarta e última lição que aprendemos com esse texto é que, para ser parecido com Jesus, nós precisamos desenvolver uma caminhada de obediência e influência. Eu preciso obedecer aquilo que eu tenho ouvido do Mestre, e eu preciso influenciar a sociedade que eu vivo. Veja os versos... Minha página virou, perdão. 33. Da mesma forma, qualquer que vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser meu discípulo. 34, perdão. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido, obedece. E aí Jesus ele trabalha algo que ele já trabalhou em outros momentos, a ideia do sal. O sal ele tem um valor de preservar, o sal ele tem um valor de dar sabor. Você já comeu uma comida sem sal? É dureza, né? Você já eu vou falar algo aqui para dar aquela vontade em nós. Você já foi comeu aquela picanha que você olha para ela e você fala: meu, que vontade. Mas quando você põe na boca, esqueceram de salgar. O churrasqueiro falhou nisso. Não tem gosto. É ruim. É bonito, mas é ruim demais. O sal, aqui no tempo de Jesus, ele tinha algumas funções. Né? Ele era usado como catalisador para queimar combustível, como conservante, como fertilizante. No contexto aqui de Lucas, ele é usado como fertilizante ou conservante.
Porém, se o sal perde a sua sanalidade, ou seja, ele deixa de salgar, ele torna-se inútil, ele não presta mais. Ele é jogado fora. Sal que não salga, você não vai pegar o seu pote lá de sal da sua casa e começar a continuar na comida e não está salgando. Você vai pegar e vai fazer o quê? Vai jogar fora. Jesus, ele termina esse momento com os discípulos, com a multidão aqui, né? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. Ele é jogado fora. Os ensinos principais desse verso é que o fracasso do ouvinte em ouvir aquilo e tornar-se útil acarreta o risco de ser lançado fora. O chamado de Jesus é para que os ouvintes atendam ao chamado enquanto têm a oportunidade de ser útil. O chamado para aquela multidão é para que eles respondessem em obediência, ou seriam colocados de lado. Talvez não teriam mais a oportunidade de encontrar o Mestre. Talvez não poderiam ter, dentro do contexto aqui de Lucas, a oportunidade de ver Jesus tão de perto novamente. E perderia a oportunidade. E aí parece que a conclusão disso é que um discípulo, ele deve ser uma luz, que ele brilha em meio à multidão, como Jesus já nos ensinou anteriormente, mas ele também deve ser um sal, que dá gosto para uma sociedade em decomposição. Conservar o valor da palavra, de uma sociedade que já relativiza a palavra. Conservar a unidade da família, numa sociedade que já não valoriza mais a família. Conservar a unidade de comunhão, numa sociedade que já não valoriza a comunhão. Conservar o valor da igreja, numa sociedade que pensa que a igreja está corrompida. E de certa forma está em alguns momentos. Mas graças a Deus que nós temos as igrejas verdadeiras. O sal, ele dá sabor, ele conserva essas coisas. O sal do discípulo, a presença de Deus em nós, eu e você sermos a semelhança de Jesus, faz diferença nessa sociedade. O mundo destemperado pelo pecado. Por isso que como sal devemos dar sabor. Mas o sal, ele tem uma condição, assim como existe uma condição pelo discipulado. Ele tem que ser útil, ele tem que ter sanalidade, ele tem que ser sal. Senão ele não tem utilidade. E Jesus, ele também colocou 3 requisitos para os discípulos. Lembra? Não podem ser meu discípulo, não podem ser meu discípulo, não podem ser meu discípulo. O sal, ele também ele perde o seu valor. Ele também tem requisito para salgar. O sal do cristão é o seu caráter, é o meu caráter, é uma vida transformada. É uma vida verdadeira na presença de Deus, visível em atos e palavras, para não ser contaminado pelas impurezas e consequentemente deixar de salgar. O cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo. E aí parece que de tudo que a gente ouviu, eu quero voltar para algo que eu comecei a falar. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós que nos dá condições de viver isso. Eu e você, por nossa própria força, não conseguimos. Por isso que você precisa tomar a decisão de deixar Jesus habitar em você. Aceitar Jesus e o Espírito Santo de Deus, como nos ensina a palavra. Morar em você para que você viva a vida que Deus deseja, que Ele planejou para você. E que essa imagem que Deus criou para mim e para você lá na criação, planejou lá na criação, a gente possa viver novamente nessa sociedade. Concluindo. O discipulado é a maneira que aprendemos e como crescemos nesse processo de vida, de tornar-se semelhante a Cristo. E para ser parecido com Jesus, nós precisamos, vou retomar aqui, ter um relacionamento com Ele. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem esse relacionamento com Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Para ser parecido com Jesus, nós vimos que nós precisamos priorizá-lo como centro da nossa vida. Jesus tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Nós precisamos, para ser parecido com Jesus, nós precisamos ouvir o chamado e unir-se a Ele. Essa é a ideia de discipulado. Você tem ouvido o chamado do Mestre e se entregado a Ele? Para ser parecido com Jesus, nós precisamos desenvolver uma caminhada de obediência e influência. A sua caminhada tem sido uma caminhada de obediência? Você tem influenciado a sociedade que você vive? A vontade de Deus para nós é que nos tornemos semelhante a Cristo.
E nessa semana nós vamos ser desafiados, a partir de hoje, a pensar sobre isso. E eu não queria que você esperasse até domingo que vem para chegar aqui. Eu cheguei à conclusão. Eu queria que você saísse daqui com essa certeza. Eu estou longe de Deus e eu preciso me entregar a Ele. Eu tenho vivido uma vida distante de Deus, separada de Deus, porque eu escolhi viver dessa forma. Mas eu tenho entendido que Ele tem me convidado para perto dEle. Porque Ele me ama. Porque Ele deseja caminhar comigo. Porque Ele quer que eu seja imagem dEle. Qual a área da sua vida que você tem tido dificuldade em se tornar semelhante a Cristo? Você sabe quais as atitudes que você precisa deixar de lado para ser um discípulo de Jesus? Talvez o convite para mim e para você nessa noite é aceitar tudo isso e falar: eu me rendo a Jesus. Eu entendi. Não porque o Bruno falou, mas porque as Escrituras falam. Não porque o pastor pregou domingo passado, mas porque eu senti a presença de Deus falando pela palavra dele. E eu preciso entender. Eu preciso viver isso. Deus tem me chamado para fazer parte da igreja. E fazer parte da igreja começa você entregando a sua vida a Jesus. Como nós vimos a semana passada. Fazer parte da igreja nos envolve nesse processo de discipulado. E eu foquei em algo muito pessoal aqui, nós com Jesus, mas o discipulado ele é muito mais que isso, como eu falei na introdução. E talvez você precisa mudar a sua vida porque Deus tem te colocado do lado de outras pessoas e você precisa ser diferente. E está na hora de parar de tomar esse leitinho e crescer. Porque discipulado é crescimento. E chegar à conclusão e falar: eu preciso viver de forma diferente. Eu preciso ter um compromisso mais sério com a igreja. Eu preciso ter um compromisso mais sério com os meus irmãos. Eu não queria que você saísse daqui desencorajado e falando: não. Eu queria que você saísse daqui encorajado a tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu queria que você saísse daqui encorajado a falar: esse negócio é muito sério, mas é muito bom. Porque a minha vida foi mais prejuízo longe de Deus. E eu entendi que já é hora de avaliar isso e caminhar ao lado de Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento e que você refletisse um pouco sobre a sua vida. Feche seus olhos, se concentre em Deus, naquilo que Deus está falando ao seu coração e conversa com Ele. Pede para que Ele transforme o seu coração. Peça para que Ele te dê um novo coração. Pai amado e querido, obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra me desafia a me entregar mais ao Senhor, ó Pai. A Tua palavra me desafia a assumir um compromisso mais sério com o Senhor, ó Pai. Mas a Tua palavra me diz, ó Pai, como vale a pena isso? A Tua palavra me mostra com a beleza de viver perto do Senhor, ó Pai. A beleza de ter Jesus reinando no meu coração. A beleza de seguir o Mestre, me transformando diariamente nessa caminhada. A beleza de saber que mesmo quando eu falho, o Senhor me abraça e me ajuda a continuar caminhando. Ô Pai, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Pai, eu quero refletir mais o Senhor nessa sociedade. Mas eu sei que isso só é possível com a minha entrega de vida ao Senhor, ó Pai. Isso só é possível com o meu relacionamento com o Senhor, com a minha obediência ao Senhor. Me perdoa porque muitas vezes eu desobedeço ao Senhor, ó Pai. Me perdoa porque muitas vezes eu me distraio com tantas coisas. Mas me ajuda, Pai, a ser um discípulo, como o Senhor desejou para mim, ó Pai. Mas eu também quero pedir pela vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Muitos talvez chegaram aqui, ó Pai, com o coração machucado, amargurado. E a multidão para eles são os seus problemas, são as suas dúvidas, suas inquietações. E obrigado porque o Senhor se revelou nessa noite como um Deus amoroso, que nos chama no meio da multidão.
E que essa pessoa possa entender isso e compreender isso, que o Senhor a ama. Mas que o Senhor quer estar o chamando para mais perto dela. Ó Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina isso na Sua palavra. Pai, talvez aqui algumas pessoas chegaram cansadas da sua vida, da sua caminhada, dos seus problemas, cansados de tudo, ó Pai. E ouviram aqui nessa noite que precisam assumir um compromisso, e talvez isso é mais alguma coisa na sua agenda. Mas que ele entenda que esse é o compromisso mais real e mais verdadeiro que ele precisa assumir. De aceitar o seu convite, de entregar ao Senhor, ó Pai. Trabalha nos corações aqui, ó. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, de nos quebrar nessa noite. De nos fazer um vaso, ó Pai, quebrado, mas saindo daqui moldado e transformado pelo Senhor, um vaso novo. Foi isso que o Senhor falou lá para Jeremias. Nós cantamos isso e que nós saímos daqui com esse desejo de ser um vaso novo, caminhando ao Teu lado e aprendendo do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.